antes da luz nascer em Belém, Deus já ensinava o seu povo que nenhuma escuridão é capaz de apagar a sua chama. Em meio à escuridão, Deus preservou uma luz, uma chama pequena, mas suficiente para lembrar que Ele nunca abandona o seu povo. A luz parecia pequena, mas permaneceu acesa. Deus foi fiel. Esta é a vela serva. Ela não brilha para si. Ela se entrega para que outras luzes brilhem. Assim é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a luz que serve. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. No início, uma luz brilhou do alto céu, ela se revelou. Yeshua é a coroa, a glória maior, nos chama o Pai com seu amor. Ele é a luz que nunca se apaga, a chama da vida que nos atrai. Acenda a luz, mostre o amor, somos no mundo reflexo do Senhor. Com a luz de Hanukkah, vamos lembrar que Yeshua veio nos salvar. Com quieta mente, seguimos em fé. Yeshua nos guia e nos mantém de pé. Ele é a luz que nunca se apaga, a chama da vida que nos atrai. Acenda a luz, mostre o amor, somos no mundo reflexo do Senhor. No início, uma luz brilhou do alto céu, ela se revelou. Yeshua é a coroa, a glória maior, nos chama o Pai com seu amor. Ele é a luz que nunca se apaga, a chama da vida que nos atrai. Acenda a luz, mostre o amor, somos no mundo reflexo do Senhor. No início, uma luz brilhou do alto céu, ela se revelou. E então, a luz nasceu. Não em palácios,
não em um palácio, mas em uma manjedoura, não cercado de riquezas, mas envolto na simplicidade. A luz que resistia no templo agora pisaria a terra. O que era símbolo se tornou carne. Em Belém, um bebê. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. No silêncio da noite em Belém, uma luz começou a brilhar. O céu se abriu em adoração e os anjos começaram a cantar. Glória, glória nas alturas. A esperança veio nos salvar. Ouça o som dos anjos a cantar. Santo é o Cordeiro que veio nos amar. A terra inteira se prostra diante dele. A paz chegou, o Rei está aqui. Em uma manjedoura nasceu o Deus que no mundo esperou. Entre lágrimas e estrelas no céu, o amor perfeito nos alcançou. O véu se rasgou no coração e a graça veio em canção. Ouça o som dos anjos a cantar. Santo é o Cordeiro que veio nos amar. A terra inteira se prostra diante dele. A paz chegou, o Rei está aqui. Reina para sempre, fiel e eterno Rei. O céu desce a terra cantar. Jesus, o nome que salva. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, Deus conosco. Ouça o som dos anjos a cantar. Santo é o Cordeiro que veio nos amar. A luz do céu agora vive em nós. Jesus nasceu, a vida triunfou. Jesus nasceu.
Jesus Cristo é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 24. Jesus é a sabedoria personificada. Ele é a palavra que estava com Deus no princípio. Ele nos ensina a viver, nos dá a direção. Acenda a luz, deixe-a brilhar. Sabedoria divina vai nos guiar. Somos a luz, o mundo verá. Yeshua em nós sempre brilhará. Ele nos abriu o entendimento para compreendermos as Escrituras. Lucas 24, 45. A palavra ganhou vida. Jesus nos dá compreensão profunda, nos dá capacidade de discernir, nos ensina a viver, Nos dá entendimento para viver segundo os caminhos de Deus. ouve lá, luz do Senhor, entendimento te traz calor. Acenda a vela, o mundo verá o amor de Yeshua em cada lar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Amor que se entrega. Acenda a luz, deixe brilhar. Com bondade o mundo vai mudar. Yeshua é o exemplo, o amor sem fim, que nos transforma e vive em mim. Ele é a nossa força. Ele é a nossa salvação. Ele nos faz vencer. Que nos dá a força de lutar com coragem. Podemos avançar. Yeshua venceu a escuridão. Sua luz nos dá proteção. Vimos a sua glória, cheia de graça e verdade. Ele é maravilhoso. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. O
forte para a eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. E mesmo sendo Deus, se fez servo. Ele nos ensinou a servir. Ouve os atos que nunca cansam, Yeshua sempre esperança. Acenda a vela, a vitória é certa. A luz divina nunca é deserta. Em Cristo temos vitória eterna. Ele venceu a morte. O rodilhos da humildade mostra ao mundo a eternidade. Acenda a vela, a glória virá. Yeshua em nós sempre brilhará. Yeshua, Jesus Cristo, é o nosso fundamento, o caminho que nos liga ao Pai. Na presença do Senhor eu quero andar, seguindo a luz que nunca vai falhar. Com fé no coração, firme vou seguir. Jesus é o caminho, eu vou prosseguir. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a luz que me guia, a força que me inspira. Mesmo na dor, mesmo na luta, seu amor me levanta, me escuta. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, em seu amor minha alma é erguida. Ele anda por vilas e cidades, curando feridas, trazendo verdades com palavras de amor. Tocou corações, trouxe paz em meio às provações. Na cruz ele foi, por nós se entregou. O véu se rasgou, o céu se abriu, mas a história não terminou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a luz que me guia, a força que me inspira. Mesmo na dor, mesmo na luta, seu amor me levanta, me escuta. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, em seu amor minha alma é erguida. Quando eu não sei o que fazer,
dobro os joelhos pra entender. Ele me escuta, me dá direção, me mostra o céu com compaixão. E se um dia o medo me alcançar, em sua palavra vou confiar. Ele é o pastor que cuida do rebanho, me guia seguro em todo caminho. Ele é o rei que um dia virá, com glória e poder pra reinar. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a luz que me guia, a força que me inspira. Mesmo na dor, mesmo na luta, seu amor me levanta, me escuta. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, no seu amor minha alma reguida. Jesus é o caminho, é a vida, em cada passo ele vai comigo. Com seu amor me sinto protegido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, hoje e sempre vou cantar. Ele é Senhor, pra sempre reinar. E assim, com todas essas características, com todos esses atributos, sabedoria, entendimento, amor, força, glória, eternidade, humildade e fundamento, isso é real na minha vida e na sua vida, através do encontro genuíno com Jesus Cristo. É dessa forma e nesse momento que o Malhut é manifesto. O que é Malhut? Malhut é o reino. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. E neste momento, ele é manifesto a todos à nossa volta. O reino vive em nós. Malhut é o reino que vem a nós, manifestação do Mashiach, erguendo sua voz. Yeshua é o rei, o grande vencedor, que governa o mundo com justiça e amor. Malhut, reino de luz, a terra reflete ao rei que conduz. Todas as chamas mostram seu poder. Yeshua é ungido pra terra reger. O reino do céu está entre nós, com Malhut ouvimos sua voz. Cada vela nos lembra de proclamar que Yeshua em breve virá reinar. Oh, Malhut, reino de luz, a terra reflete ao rei que conduz. Todas as chamas mostram seu poder. Yeshua é ungido na terra reger. A glória de Deus enche o lugar, com Malhut o mundo vai se alegrar. O rei dos reis virá pra reinar, seu reino eterno não vai acabar. Oh, Malhut, reino de luz, a terra reflete ao rei que conduz. Ainda a chama mostre o poder. Yeshua é rei, sempre irá reger. Com Malhut a terra e o céu santo, reino de paz que nunca terá fim. Com Yeshua reinando podemos cantar, seu reino eterno
virá pra ficar. Jesus é a luz do mundo. Que todas as luzes acesas em nós reflitam o reino de Deus ao mundo. No caminho escuro eu irei, mas tua voz suave eu escutei, chamando meu nome, me fez enxergar que em ti a vida, que em ti a paz. Tua luz brilhou e me resgatou das trevas do mundo, teu amor me guiou. Jesus, tu és amor. Em ti encontrei o amor mais profundo. Não vou temer, pois comigo estás. És minha vida, minha eterna paz. Tantas vezes quis me esconder, mas tua graça veio me envolver. O brilho da cruz me fez renascer. Em tua presença quero viver. Eu seguirei, não vou olhar pra trás. Tua luz me guia, és meu farol de paz. Nada se compara ao teu amor sem fim, luz da vida. Habita em mim. Jesus, tu és amor. Em ti encontrei o amor mais profundo. Não vou temer, pois comigo
as luzes apontam para uma só. Jesus, a luz da vida. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é o autor de toda essa obra. E nós somos tocados por Ele quando entendemos que quando a luz, que é Jesus, chega nas nossas vidas e nós permitimos que, assim como nós vimos aqui nas velas da Hanukkah, Jesus, que é a vela serva, Ele vai purificando as nossas vidas, acendendo as luzes do entendimento, da força, do conhecimento, do amor, da humildade. Nós começamos então a ser limpos e purificados, e aí se estabelece o reino de Deus e se expande o reino de Deus através das nossas vidas. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida enquanto servos daquele que veio para servir. Enquanto servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será que nós temos vivido uma vida de um evangelho gourmet, que esperamos entregar aquilo que nos satisfaz e nos faz bem? Ou então nós nos colocamos, a exemplo de Jesus, como servos dele, para fazer aquilo que ele quer que a gente faça, estabelecendo o reino dele nessa terra? Nós precisamos entender que o evangelho de Jesus é o evangelho do arrependimento, é o evangelho do quebrantamento, da transformação, da contrição. Queridos, há um evangelho sendo pregado que não é o evangelho de Cristo. E um evangelho que você escolhe na prateleira aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que te faz bem, aquilo que te alimenta o ego, e você vira as costas e volta só quando você tiver novamente vontade de alguma coisa. Meus irmãos, o evangelho de Jesus é o evangelho de entrega. O evangelho de Jesus é o evangelho de servidão. Nós somos os escravos da orelha furada, aqueles que por amor decidiram servir a Jesus. E Ele é o nosso maior exemplo de servidão. Ele é o nosso maior exemplo de fazer aquilo que tem que ser feito sem esperar reconhecimento. O que Jesus recebeu? Jesus recebeu uma cruz, açoites, calúnia. Jesus recebeu tudo que Ele não merecia. E hoje nós não merecemos nada e queremos receber tudo. Não. Coloquemo-nos diante daquele que é o nosso maior exemplo. Porque se Ele fizer, como diz a canção, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é de uma forma leviana ou superficial que nós vamos servir ao Senhor e acender todas as luzes dos atributos de Deus no nosso interior. Mas é com profundidade, com compromisso, com entrega, com renúncia. Quantos de nós, antes de encontrarmos o verdadeiro e genuíno Evangelho, vivemos a nossa vida em busca de satisfação pessoal? O Evangelho de Cristo não diz respeito a mim e a você. O Evangelho de Cristo diz respeito ao seu reino que é eterno. Ao seu reino que é eterno. Um reino de paz e de alegria. Mas a palavra fala que estreito é o caminho, que estreita é a porta. E nós muitas vezes escolhemos o caminho largo, o caminho fácil,
o caminho de conforto. Eu não estou falando que Jesus não nos possibilita alegria, até porque a alegria é uma qualidade do fruto daqueles que se entregam a Cristo. O fruto do Espírito em nós gera em nós uma permanente alegria. Uma vida plena, uma vida que não nos vai faltar nada, porque Jesus é suficiente. Mas na nossa caminhada cristã, precisamos entender que se não houver renúncia, se não houver o reconhecimento pela ação do Espírito Santo em nós, de que nós somos pecadores, e erramos, e falhamos, precisamos melhorar e aprender com Jesus, que é humilde e manso. Colocar os nossos pés no chão, entendendo quem nós somos e quem nós vamos nos tornar nele. Jesus é o centro de todas as coisas. O humanismo chegou para falar que o homem é o centro de todas as coisas, mas nós continuaremos a pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho que diz e ensina a mim e a você que Jesus é o centro de todas as coisas. Amém. Nós não somos o centro de todas as coisas. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos viver, nós não merecíamos respirar, nós não merecíamos absolutamente nada. Mas a graça é o favor que nós não merecemos. A graça do Senhor que está sobre nós. Vimos aqui uma belíssima encenação. Parabéns, todos estão de parabéns. E no século II, um rei do Império Seleucida, Antíoco Epifânio, ele perseguia judeus. Ele queria matar e exterminar o povo judeu. Então, em uma de suas ações, ele profana o templo do Senhor. E ele sacrifica porcos para afrontar os judeus. E ele faz coisas terríveis. Mas isso gera então, nos corações dos judeus, liderados pela família dos Macabeus, uma revolução. Eles se levantam e com armas que não eram armas de guerra, eram armas fabricadas em casa. Eles se levantam em sua minoria contra aquele exército e eles vencem o exército de Antíoco Epifânio. Voltam então e eles fazem toda a restauração do templo, a reconstrução, a reconstituição dos utensílios do templo que tinham sido profanados. E ali eles encontram a menorá. E quando eles se deparam com a menorá, eles vão acender a menorá, eles entendem, veem que tinha óleo suficiente para apenas um dia. E aí o milagre acontece. Eles acendem a menorá e aquele óleo que poderia deixá-la acesa por um dia, fica aceso por 8 dias. Dias suficientes para que eles tenham tempo para comprar mais óleo e fazer com que a menorá permanecesse acesa. Nós sabemos que a menorá, ela tem 3 hastes de um lado e 3 hastes do outro. Mas o que seria então esse utensílio que tem 4 hastes de um lado e 4 hastes do outro? Essa é a Hanukkah, ou seja, em lembrança a esse milagre da multiplicação do óleo, eles acendem 8 velas representando 8 dias que o milagre aconteceu. E a vela do meio é a vela serva, é Yeshua HaMashiach, é Jesus, o nosso Jesus. E quando Jesus então, ele acende uma luz pelo Espírito Santo diante dos nossos olhos e nós começamos a enxergar todas as impurezas que existem em nós. Por quê? Porque assim como o templo foi profanado, hoje o templo somos nós.
e pelo pecado fomos também corrompidos e profanados, e agora então nós precisamos de Jesus para acender a luz e nos purificar. Então Jesus começa uma obra de purificação nas nossas vidas e começa a acender as luzes dos atributos de Deus em nós, abre-nos o entendimento, nos dá a sabedoria, o amor, a força para continuarmos, porque não é fácil viver uma vida cristã genuína. É fácil sim viver uma vida cristã de uma maneira superficial, mas difícil é viver uma vida em obediência a tudo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Precisamos da força do alto. Ele acende a luz da glória, da eternidade, da humildade e do fundamento. E não há outro fundamento que possa ser posto, porque já foi posto aquele que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hoje o templo somos nós, e precisamos urgentemente que Jesus nos purifique. Precisamos urgentemente nos arrependermos todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque há uma natureza em nós que nos puxa e nos faz inclinar-nos para o pecado. Paulo, ele chama essa natureza de uma natureza inclinada para o pecado. Mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas, como declarou o apóstolo Paulo. Em Cristo nós não vamos ter derrota. Pelo contrário, aquilo que parecia ser derrota é vitória do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque Romanos 8:28 fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que nós, como servos do maior servo, possamos entender a nossa posição enquanto cristãos. Se ele foi o maior exemplo de servidão, e hoje nós somos chamados cristãos, ou seja, pequenos cristos, então nós somos chamados também para servir. Quem não sabe servir, não serve para mais nada, diria um poeta. E nós, com esse pensamento, com esse entendimento, vamos então nos lançar aos pés do nosso Salvador, que nasceu de uma virgem. Ah, meus irmãos, que dia glorioso! Que dia glorioso! Ele nasceu, Jesus nasceu. Isaías já profetizava, Isaías já falava, Isaías já anunciava: o rebento de Jessé virá, e nele haverá o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de fortaleza, de conselho, Espírito de poder. Nós nos rendemos ao nosso Mestre Jesus, porque nasceu, cresceu, ensinou, pregou o reino, operou muitos milagres e maravilhas, e ainda hoje ele opera muitos milagres e maravilhas. Eu vou repetir, ainda hoje ele opera muitos milagres e maravilhas. Não duvide, porque Jesus pode te curar. Não importa qual é a sua enfermidade. Aliás, essa enfermidade não é sua. Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. O próprio Isaías profetizou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então não pegue para você aquilo que Jesus já levou na cruz. Não pegue para você aquilo que Jesus já levou na cruz. Essa enfermidade não é tua, e eu falo pelo Espírito de Deus. Receba a tua cura nessa noite, em nome de Jesus. Creia que Ele continua
operando milagres. Nós ouviremos testemunho, porque o Espírito de Deus não erra. Nós ouviremos testemunho de cura operada nesta noite. Há uma unção de cura nesse lugar. Ele faz da forma que Ele quer. Então que nós possamos nos colocar submissos àquele que tudo pode, àquele que tudo sabe, àquele que tudo vê. Que nós possamos nos lembrar daquele que nasceu com um propósito. Qual era o propósito de Cristo? Morrer por nós. Se fosse eu, com certeza não chegaria até o fim. Se fosse eu escolheria não viver o propósito. Mas até mesmo quando Pedro quis falar para ele, eu não vou te deixar ir para a cruz, Jesus falou para Pedro, arreta de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque quando você entende que tem um propósito a cumprir, não se distrai no meio do caminho. Você continua firme, mesmo que esse propósito seja a morte. Mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos estar aqui hoje, celebrando o seu nascimento e a sua existência até nos dias de hoje. Amém. Jesus te ama. Amém? Amém? Jesus nos ama. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Glórias sejam dadas ao nosso Deus Todo-Poderoso.